Salve, salve, galera! Cybercast no ar. E eu estou aqui com o meu amigo e host, Gabriel. Fala, pessoal, tudo bom? Hoje a gente tem mais um episódio aqui, o primeiro episódio do ano de 2026. E hoje a gente está com o Rodrigo Gava, que é CTO da Vultus. Ele é formado em Sistemas de Informação e Planejamento Estratégico pelo Mackenzie, com especialização em proteção e privacidade de dados pelo INSPER, com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas seguros e na definição de estratégias de segurança para grandes instituições financeiras, indústrias, entre outros. Também é professor convidado de Cyber na Intel e tem profundo conhecimento técnico em novas tecnologias. E hoje, com o Rodrigo. Rodrigo, primeiramente, obrigado por estar aqui. Obrigado, Rodrigão. Por ter aceitado nosso convite. Prazer estar aqui com vocês, hein? Satisfação. E hoje, né, um dos temas que a gente gostaria de trazer também para a mesa, para esse Cybercast, é em relação às novas resoluções do Banco Central para 2026. A gente está em janeiro de 2026, esse podcast está sendo gravado em janeiro. E daqui 2 meses ali, um pouco menos ali, em março, essas novas resoluções vão entrar em vigor, né? E, Rodrigo, queria que você falasse um pouco quais são essas resoluções, né? E o que motivou essa mudança aí do mercado em relação à postura, de uma parte mais de recomendação para ser mais agressivo em relação a exigências para empresas do ramo financeiro. Legal, Gabriel. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, hein, galera? Obrigado de novo pelo convite. E falando especificamente sobre o caso do BC, do Banco Central, das instituições de pagamento, instituições financeiras, o fato é só um. Existe uma grande guerra cibernética acontecendo hoje entre, é óbvio, né, os adversários em geral, diversos espectros de adversários aqui de dentro do Brasil, de fora, né, uma série de perfis diferentes e meios de atuação diferentes, que eles vêm conseguindo certo êxito, né, numa história recente, ali junto às instituições financeiras, seja num aspecto mais nos ataques à infraestrutura, como a gente viu no grande ataque ali à infraestrutura dos PSTI, que foi no ano passado, meio do ano passado, ou seja naqueles ataques tradicionais, aqueles que acontecem desde o primeiro dia da internet no Brasil, na década de 90, o Alda dessa época também aí. Então, logo no dia 1 da internet no Brasil, os bancos já utilizaram a internet como um canal de atendimento. E no dia 1 também as fraudes pelo meio digital começaram a acontecer, mas antigamente elas eram um tantinho diferentes, né? Elas aconteciam ali mais na interação, como ainda acontece com o usuário final, com o cliente final do banco do varejo, né? Seja no ataque de engenharia social ou mesmo explorando vulnerabilidades no internet banking, né? Esse era o meio tradicional de materialização a essas fraudes. Hoje em dia o pessoal descobriu que existem caminhos mais curtos, né? Como se fosse uma fraude no atacado. Então, aquilo que a gente viu ali no ataque ao provedor de serviço de tecnologia da informação, o famigerado PSTI aí do Banco Central que houve em 2025, o pessoal meramente conseguiu um acesso à infraestrutura como um todo. E o que acontecia nessa infraestrutura? Havia uma curadoria de uma série de certificados, chaves privadas ali das instituições financeiras, que nada mais, nada menos representavam essas instituições junto ao Banco Central. Então, era uma credencial legítima que legitimava esses caras ali a transacionarem no SPI, que é o Sistema de Pagamento Instantâneo, PIX. Então, o que acontecia, né, galera? O único lastro que existe financeiro para alguém fazer um PIX ali junto ao SPI é uma conta PI, a conta de reserva, que o pessoal fala, mas na verdade é um puxadinho da conta de reserva do banco, que é a chamada conta PI, conta de pagamento instantâneo. Então, o único lastro que existe é esse. Eu preciso ter saldo na conta PI da minha instituição financeira. O contexto era o seguinte: o Banco Central remunera muito bem, né? Como se fosse um rendimento dessa conta PI. Então, era muito cômodo para as instituições financeiras deixarem muito dinheiro dormindo nessas contas PI. E a gente está falando de centenas e centenas de milhões de reais. É muita grana. Boa parte da liquidez dessas instituições financeiras estavam dormindo nessas contas PI. E o que acontece, galera? Pouquíssimas instituições financeiras, quando a gente fala no montante ali numérico, elas têm uma autonomia para conversar ali com a Rede Nacional do Sistema Financeiro, com o próprio SPI. Elas utilizam esses provedores intermediários, né? Esse é o padrão. E esses caras é isso, eles têm a chave do cofre. Se alguém pega um certificado ali e os canais de comunicação, porque é claro, existe uma restrição de origem, por exemplo. Você não pode mandar um pacote, uma requisição de qualquer origem. Você tem que ter uma requisição controlada.
Só que a partir do momento que você controla essa infra e você tem uma chave privada, um certificado legítimo, você transaciona o que você quiser. O que eles fizeram, esses caras? Eles chegaram e informaram o Banco Central. Eu tenho uma conta de origem que existe, porque isso é validado. Tem uma conta de destino numa outra instituição financeira, uma corretora de cripto, talvez, que ela existe também, que é de um laranja. E eu estou transacionando aqui 20 mil reais. Meio milissegundo depois, 1 milissegundo depois, mais 30 mil, mais 50 mil, mais 100 mil, mais 100 mil. Essa conta de origem não tinha saldo, mas a conta PI tinha. Quem checa se uma conta tem saldo ou não é o Banco Central, é o core bancário. E esses caras se posicionaram acima do core bancário. Qual que é a grande moral da história nessa fábula triste aqui, né? Esses contos da cripta do sistema financeiro brasileiro? É que o crime organizado ele entendeu que a infraestrutura das instituições financeiras e instituições de pagamento, hoje elas são talvez a maior joia da coroa que existe aí na cibersegurança brasileira. Se você conseguir acessar a infraestrutura diretamente, essas chaves, né? E aqui, galera, a gente está falando de um modelo mais direto, né? Que é o PSTI ali ligado ao Banco Central. Mas eu posso estar falando de uma chave de API, de um white label de core bancário também, né? Que é o cara que faz esse intermédio também. Então, já aconteceram incidentes assim que não chamaram tanta atenção quanto esse, mas que também foram responsáveis por milhões e milhões e milhões de reais, né? Que foram ali, enfim, evadidos. E o Banco Central está entendendo, né? E o adversário já entendeu que proteger a infraestrutura dos bancos é tão ou mais importante que a proteção dos próprios apps bancários, o Internet Banking, que era um modelo tradicional de fraude, né? E agora o Banco Central está dizendo justamente isso. Galerinha, batendo palma ali, vamos nos adequar aqui, fazer o mínimo, né, para a gente estar preparado e à altura da ameaça que nos avizinha aqui, que não é pequena, é bem grande. E o que muda com essas normativas ali no dia a dia de um CISO, de um diretor de TI? Basicamente, hoje, o Banco Central está... É claro que a norma ela é extensa, mas ela tem alguns grandes recados. Tá? Primeiro grande recado, entender governança de risco cibernético como um risco qualquer do seu portfólio de riscos. Então, a sua governança de risco cibernética ela tem que estar plugada, conectada em toda a cadeia de curadoria do risco corporativo. E você vai ter que provar isso por A mais B. Quais indicadores você acompanha, quais são as ações, os seus planos de ação que você vem tocando, que vão ajudar a mitigar esse risco cibernético. Você tem processos básicos hoje de identificação e mitigação de risco cibernético. Talvez o grande mote que, para mim, eu como um grande entusiasta de Red Teaming, né, para mim, a melhor notícia que eu ouvi é que, de fato, agora, essas instituições filiadas ao sistema de pagamento instantâneo, PIX, elas vão ter que passar minimamente uma vez por ano por uma auditoria, um pentest externo, ou um Red Team Assessment, né, por assim dizer. Vamos resgatar um pouquinho do Red Team raiz aí. Elas têm que passar por um Red Team anual. De fato, elas têm que ser submetidas a um crivo de uma simulação de adversário para entender se esse cenário que a gente viu ali com o PSTI, por exemplo, pode acontecer. Vamos lá. Se a gente fosse fazer um pentest, por exemplo, com escopo limitado, só voltado a uma aplicação, possivelmente, numa perspectiva externa, a aplicação do PSTI devia ser segura ou muito difícil de conseguir explorar. Agora, na perspectiva de um insider, de alguém que executou um malware, estabeleceu um comando em controle, um C2 com o adversário que está dentro da VPN do PSTI. A partir dessa perspectiva, pode ser que eles não tivessem tão seguros e foi isso que aconteceu, né? O insider deu um acesso inicial, mas poderia ter sido um malware qualquer, né? Poderia ser aquele phishing tradicional. Instala aí para mim como é que chama o softwarezinho lá de acesso remoto, meu Deus, deu TeamViewer? TeamViewer, ou o outro lá, o Ndesk. RDesktop. Exato. Esse é o clássico, né? Esse é um dos TTPs mais bizarros e que mais dão bom hoje. Todo banco hoje no Brasil, pode ter certeza, tem colaborador seu recebendo ligação. Instala um TeamViewer aí, meu. Aqui é do suporte. Né? Pô, MGM Cassino caiu assim, né? A Defcon mudou de lugar, dizem, por conta disso, né? Não quiseram renovar lá com a Defcon. Então, qualquer um está sujeito a isso. E o Banco Central está dando sinal nesse sentido, dizendo o seguinte: protejam a sua infraestrutura, governem risco cibernético, da mesma maneira que você faz o pentest da sua aplicação, que você tem medo de tomar fraude na ponta. Proteja o seu back-office, proteja o seu back-end, proteja a sua infraestrutura que circunda toda essa mecânica. Um PSTI, que é responsável por
ter a curadoria ali de centenas, dezenas de chaves privadas, certificados privados de instituições financeiras, esses caras têm que ser testados sob a ótica do adversário. Se isso não acontecer, o próprio Banco Central está sendo mais proativo nesse sentido. Se isso não acontecer, você não vai estar mais compliant junto às normas do Banco Central. E o pior, você pode ser alvo de um ataque catastrófico, né, que pode aí evadir milhões de reais das suas reservas. Então, um dos pontos centrais é isolamento de ambientes críticos. Com certeza. E você vê isso como um desafio de infraestrutura técnico ou de processos? Ou os dois? Vamos lá. Quando a norma chega, ela ajuda muito a dar aquele empurrãozinho, né? Porque é muito difícil, assim, até fazer uma meia-culpa do empreendedor brasileiro. O cara que é doido e resolve empreender no Brasil, ele sabe que ele vai ter algumas barreiras, né? Barreiras de competição, né? E quando a gente fala de instituição financeira e pagamento, é um mercado muito fragmentado, muito competitivo, porque ele dá grana, tem muito player nesse mercado. E a principal preocupação dessa turma é justamente com o comercial, por abrangência do produto, como que vai ser pulverizado. E vamos falar bem a verdade, a menor pressão que existe é em termos de risco cibernético. Ainda que isso, para nós profissionais de cyber, isso é um absurdo, né? Pô, como é que o cara não olha para risco cibernético? Isso é óbvio. Mas esses caras estão preocupados em empreender, em virar, breakivar o negócio deles, né? E por fim, eu acho que essa é a principal dificuldade. Mais que a barreira técnica, é direcionar budget para que os bons profissionais de cyber do Brasil trabalhem, né? Ninguém vai, fazer uma delimitação ali de rede, etc., segura, ou criar uma boa arquitetura de segurança se não tiver recursos para isso, né? Ninguém é o Rambo que amarra a faixa ali na testa e sai desbravando a segurança cibernética. Se a gente for pegar um CISO Mind Map ou qualquer framework que mede maturidade de cyber, são tantos tópicos, né? Uma loucura, é muita coisa para você olhar. E minimamente você tem que fazer uma análise crítica do que o seu negócio deve priorizar e alinhar o apetite ao risco cibernético da sua organização às suas proteções, à sua maturidade cibernética. Esse é o grande lance, é isso que o Banco Central está provocando. O Banco Central não está falando, você tem que gabaritar 5 no NIST aqui. Não é isso. Isso é inexequível. O que o Banco Central está convidando as IPs e IFs, instituições de pagamento e instituições financeiras, está convidando elas, forçando, na verdade, a defina o seu apetite ao risco cibernético. O que é importante para você? Beleza, você tem um processo então de avaliação de risco, internamente você conhece o seu risco cibernético, qual é o seu apetite ao risco? E o que você tem que fazer nos próximos anos? Qual é o seu plano de ação para estar minimamente alinhado ao seu apetite ao risco cibernético? Hoje a realidade é essa que eu te falei, Gabriel. A galera está minimamente tentando breakivar o negócio, preocupando com questões comerciais, o mínimo necessário para a tecnologia para rodar a operação. E estão muito focados nisso. A Faria Lima está pensando nisso o dia inteiro. Cadê a última linha do DRE aqui? Quanto que deu? Bati minha meta, não bati. Enquanto isso, pode acontecer uma história triste, né? Chega um adversário com acesso inicial e te rouba 300 milhões da sua conta PI e você não tem liquidez, você pode quebrar. Minimamente você pode quebrar. E assim, pessoal, eu não estou falando de instituição A, B, C financeira, não, mas tem empresa que quebrou e que está quebrando por conta do que aconteceu em 25. Tá? Então, é um recado muito forte que está sendo dado aí. Bacana. Cara, tô vibrando aqui porque o Rodrigo acabou de dar uma aula completa pra gente e eu gostei da forma que o Rodrigo abriu a explicação. Tem um filme, que é um filme alemão, acredito que provavelmente você deve ter assistido, que tinha um threat actor que se chamava RMX. E tinha um rapaz lá entrando na área de cibersegurança, programava, e ele falava, existem 3 leis, né? Esse RMX era o superstar da Deep Dark Web. E ele falava, uma das 3 leis que ele colocava é assim, seja ousado, mire no impossível. Então vamos dizer que, do jeito que você explanou, Rodrigo, você deu essa aula pra gente, a gente viu que os atacantes eles foram muito ousados. Eles miraram no impossível, porque eles saíram daquela abordagem de explorar as seguranças ali, que nele mais óbvias, né? Colocou no app, do lado do app, do usuário, e, cara, foram forjar ali uma identidade máxima na cadeia, onde realmente é impossível. Uhum. Então, é um divisor de águas para a cibersegurança, acredito, né?
Não que isso nunca tenha sido feito anteriormente, mas assim, cada vez mais os caras estão muito mais ousados, né? A gente vê muito isso. Total. E o que é maluco é que os caras, eles sabiam o que eles queriam, sacou? Isso que foi mais surpreendente. O conhecimento que esses caras tinham do sistema financeiro. Uma vez que você conhece as fragilidades, isso aí pode ter sido, cara, tô chutando, tá? Um ex-dev, um cara que tem aquele chapeuzinho multicolorido ali, um cara que faz um trampo legítimo aqui, outro... Chapéu cinza, né? Um chapeuzinho, é isso. Todas as paletas do tom de cinza, né? Não é aquele livro que você pensa, mas é isso. O cara que transita bem nos dois mundos, e o cara se ligou lá numa perspectiva de insider, alguém, não necessariamente que ele trabalhando naquela empresa que foi vítima ou em outras empresas parecidas, ele se ligou e falou, cara... Conhecia muito do negócio ali, olha né? o que eu tenho aqui, eu tenho a chave do cofre para transacionar bilhões de reais. E não é exagero, bilhões de reais podem ser transacionados, não tem nenhuma trava. Não havia nenhuma trava no próprio SPI, que o Banco Central, a arquitetura dele era bem, vamos dizer assim, pragmática. Meu irmão, você está me apresentando uma chave privada no certificado que eu reconheço, de uma origem que eu reconheço. É você. Agora, se você entregou a chave para o primeiro que você viu na rua, meu irmão, ema, cada um com seus problemas. O Banco Central está sendo bem pragmático, né? Existiu uma arquitetura segura, só que assim, a galera tem que fazer a sua parte do outro lado também, né? E a grande questão é que os bancos, eles não imaginavam do risco, né, que eles estavam correndo. Inclusive, quando a gente fez o estudo, a Vultus fez o primeiro estudo ali o primeiro panorama do risco cibernético do Brasil, que a gente lançou em 2025, baseado em planos diretores de segurança da informação e Red Team Assessments que a gente performou, um dos principais processos críticos de cyber que a gente entendeu que as empresas não tinham era justamente o TPRM, que é a gestão de riscos de terceiro, ou TPCRM, né, se a gente está falando de riscos cibernéticos de terceiros. E quando as pessoas têm TPCRM ou TPRM, elas estão muito ainda voltadas à ferramenta. Pô, tem aquela ferramenta que mede o score do meu fornecedor, só que isso a gente sabe que, apesar de ser bacana, um bom começo, ele não revela a verdade. Pode ser que naqueles painéis de score de risco, né, que medem postura, pode ser que aquele PST que foi invadido tivesse nota 10. Pode ser que a surface do cara não tinha nenhum RDP para fora, vamos dizer. Mas o insider foi lá, deu um acesso inicial e lá dentro o cara fez o que ele queria, né? Esse estudo, ele é público, né? Ele é público, está disponível. Eu acho que a gente pode deixar aqui para quem está assistindo também o link do estudo que o pessoal Legal. A gente vai deixar. Para poder ler, né? E Claro. falar o trabalho que Eu sou particularmente entusiasta desse estudo. Não é que ele é melhor ou pior que outros que existem, que são bem bacanas também. É que ele tem uma metodologia diferente, né? Uma complementaridade ao que já é feito. Por que esse estudo ele é inédito? Né? Porque ele pega justamente 117 simulações de intrusão. E aqui, de novo, não estou falando de pentest de aplicação. Estou falando de Red Team em raiz mesmo. Aquele Red Team que sumiu, né? A gente fez 117 engagements de Red Team, que vale tudo. Vale mandar phishing para o cara, vale fazer phishing, vale pegar credencial vazada, vale fazer, enfim, tentar evadir ali o segundo fator de autenticação com evil proxy, vale fazer o que você quiser. Atacante sem regra, né? Atacantes é a mesma ameaça que tem no mundo, a gente tenta simular o mais mesmo. próximo possível, com o mínimo de segurança e com ética, é claro. Né? É claro que fomos contratados por essas 117 empresas para fazer isso. E a partir dessas 117 ataques, a gente plotou 2 indicadores. Um de impacto, que a gente contabiliza o risco ao negócio, né? Risco financeiro, reputacional, a própria tríade da segurança, disponibilidade, integridade, etc. E a gente também considera a probabilidade de ocorrência. Então, se for um ataque muito simples, ou seja, tem um CVE ali publicado para a internet ou um RDP publicado com a senha de mim, sei lá. Então, a probabilidade é alta. É 10. 10. Né? Quando é assim, qualquer um invade. Agora, se eu dependi de uma engenharia social lá dentro, eu tive que usar N técnicas diferentes, demorou 3 meses para fazer o impacto, aí a probabilidade baixa mais. Né? Então, é isso que o Panorama entrega. Em complemento, a gente também fez, dentro dessas 117, metade delas também, junto com o Red Team, foram submetidas a um plano diretor de segurança da informação. Então, os nossos consultores, eles entraram ali, fizeram as entrevistas, entenderam quais eram os processos críticos, definiram o apetite ao risco cibernético, entenderam qual o roadmap para estar aderente para aquele apetite, definiram qual que é o apetite ao risco médio, quando a gente compara com o NIST, por exemplo, qual que é a correlação que existe, a maturidade que existe hoje, ao apetite ao risco, quanto que eles têm que melhorar na maturidade. Então, é um estudo bem bacana que qualquer entusiasta, e aqui
não é porque é da Vultus ou não. Qualquer entusiasta de cyber vale dar uma olhadinha nesse estudo, porque ele foi feito para a comunidade de cyber, sabe? Foi 100% agnóstico e para trazer senso de urgência, né? Porque cyber é aquilo. É mais do que uma missão comercial, é um propósito. Quem escolhe trabalhar com cyber, né? Cyber nunca é visto como uma atividade fim para as empresas. É um gasto, né, galera? Então, a gente tem que lutar contra a maré, né? E quando a gente traz senso de urgência e faz as empresas entenderem que a segurança cibernética deve ser parte da atividade fim, né? Ou seja, eu até faço uma brincadeira recorrente, que eu falo que os KNAIs das empresas tinham que ter o sufixo com segurança. Então, eu vou fazer alguma coisa, né? O meu KNAI, Código Nacional de Atividade Econômica, com segurança, deveria ser isso, né? E esse tipo de estudo ajuda, assim como outras iniciativas que tem muito bacanas também, eles ajudam a trazer senso de urgência para o negócio, né? Que é o negócio que libera orçamento e a gente consegue construir, né, essa perenidade dos negócios junto com eles. Então é super importante a galera ter cada vez mais contato com essa linguagem, entender o quanto que o risco cibernético pode viabilizar ou não, né, uma atividade econômica. Ô, Rodrigão, assim, na minha visão, né? Estou fazendo, inclusive, uma pós de GSN, né? Gestão de riscos, e compliance e continuidade de negócio. Certo. Muito boa. Fazer até um Você jabá. quer fazer o jabá? Pode fazer o jabá. Aqui na Darius. Inclusive, Show. nós estamos para receber aqui o Jefferson, enfim. Legal, outros professores, coordenadores aqui da Darius, para falar um pouquinho mais, explanar para o pessoal. E eu sinto, particularmente, essa falta de visão dos próprios gerentes e CISOs em gestão de riscos cibernéticos e não só, vamos dizer assim, fazendo uma meia-culpa, né, da liderança de segurança, mas da própria liderança da empresa, do board. Claro. E eu acho que o Banco Central foi muito feliz por estar atacando ali no nível que eu acho que é o gap entre a liderança de segurança e o board das companhias, que é justamente olhar para o apetite de risco da companhia, onde tudo, na minha visão, deveria começar e não começa. Claro. Então, aí tem problemas de comunicação, porque não se alinha ali indicadores, qual que é o apetite de risco da empresa, o que o negócio precisa, e fica tudo desalinhado. E tudo isso que a gente vê é consequência disso. E eu acho que o Banco Central foi direto, certeiro, na veia. Fico com essa impressão. É claro que assim, a gente está vivendo num momento de muita maturidade em cibersegurança do que a gente viveu antes, mas assim, a quantidade de documentos do Gov, de planos, de política, eu estava navegando esses dias, a quantidade de documentos dos últimos anos, acho que de um ano para cá, alguma coisa assim, triplicou, quadruplicou e aumentou. Acho que o pessoal deveria usar mais, olhar esses documentos, porque eu vi que está sendo feito um bom trabalho, vamos dizer assim, em termos de governança, normativa, a gente pode aproveitar muito isso em muitas empresas, mas eu achei que foi muito acertado essa parte, porque eu não vejo as empresas começarem com essa visão de apetite de risco, de definição dos indicadores, e aí tudo se sucede para barulho, né? Ruído, comunicação, total. Enfim. Então, acho que acertaram na mosca, né? O que eu ia comentar, né, até de opinião aí de vocês, acho que isso virou uma carta dourada, assim, na mão de um cara que é um CISO, assim, chegar no board e falar, agora isso aqui é uma licença para operar. É um fator estratégico para ele, como profissional dentro da empresa? Claro, eu acho que isso deve ser visto como uma missão do CISO, na realidade. Eu gostei muito do ponto que o Aldo colocou, que é essa questão da meia-culpa. E a gente, como profissionais de cyber, falando na primeira pessoa do plural, aqui a gente tem que fazer essa meia-culpa, porque o único alinhamento que existe hoje entre o negócio e a área de risco cibernético é o seguinte: da mesma maneira que o negócio não entende de cyber, na mesma proporção, cyber não entende do negócio. Tá? Estamos alinhados quanto a isso, e é esse gap que a gente tem que preencher. Primeiro, a gente tem que entender o negócio para munir ao próprio negócio do conhecimento do risco cibernético para definir o apetite ao risco. Quem define o apetite ao risco não é o CISO, né? O CISO é uma ferramenta, é um meio para que o negócio entenda o risco cibernético e defina o apetite. Então, se a gente, enquanto CISO, enquanto gerente de cyber, coordenador de cyber, analista de cyber, qualquer cargo em cyber, enquanto a gente não estiver trabalhando para traduzir
Essa virou já um chavão, né? Mas é importante colocar. Mas enquanto a gente não estiver trabalhando, nosso dia a dia, a gente acorda de manhã para chegar na empresa e entender, cara, o que eu faço aqui, como que isso está conectado ao conhecimento, ao ganho de conhecimento do negócio, quanto ao risco cibernético. Porque, cara, se a gente não tiver conectado nesse sentido, a gente vai ser sempre a área que tem que instalar o firewall lá, né? Aquela segurança da primeira geração ali que eu vivenciei nos anos 90, 2000 aí. Cyber era a galerinha do firewall. Sacou? Quando começou a existir cyber, o cara que instala o firewall. A gente tem que quebrar esse mote, né? Esse paradigma, porque os ambientes tecnológicos é outro chavão, eles estão complexos, né? E eles crescem pressionados nesse ecossistema maluco da tecnologia, não por segurança, eles crescem pressionados para ter o MVP, para atender ao requisito que vai fazer o negócio ser perene, faturar, né? Funcionar. Inteligência artificial agora. Cara, e AI virou piada, né, meu irmão? Pô, agora soltaram os pitbulls aí na pracinha, né? Então, a gente de fato tem que... Cara, não existe saída. Se a gente quiser vencer essa batalha, a gente tem que acreditar nisso mesmo, sabe? Não sair do técnico, porque essa é outra besteira também que eu acho que a gente faz enquanto profissional de cyber. Eu dou muito esse exemplo com a questão do Red Team. A turma chega e fala, não, putz, GRC agora é o novo paradigma aqui, a gente tem que falar com o negócio e traduzir o risco cibernético para o negócio. Mas, cara, você não pode virar as costas para a molecada que está testando ali, não. Você tem que pegar... Porque, de novo, a verdade do risco cibernético não está nos controles do NIST. Ela está com a molecada testando ali. Porque eles vão pegar o risco residual. É aquilo que não está no check de compliance, é aquilo que não está na sua ferramenta de scan, né? A galera do Red Team, eles atuam justamente explorando o risco residual, aquele que não foi contemplado na estratégia atual de cyber. E vai acontecer. A maneira como a gente desenvolve software hoje, como a gente faz deploy de infra, cara, é pressionado por outras questões além de cyber. Então, vai ter coisa ali escapando entre os dedos. E o Red Team é a saída para ser a última linha de defesa, né? Para entender esse risco residual, colocar ele na mesa, entender qual foi o processo que gerou esse vetor, né? E entender como que esse vetor não vai rolar mais, ao invés de só corrigir a vulnerabilidade ali e tapar, né? Uhum. Esse é o desafio. E eu ia comentar sobre isso que você comentou aí, Rodrigo. O ponto de você fazer um pentest, um red team, etc., que eventualmente você vai cair num cenário onde você vai achar alguma falha de IAM ou alguma falha de cloud, né? Uhum. A gente estava falando sobre as resoluções do Banco Central, etc. E uma coisa que eu gostaria até de trazer para você é como que fica a responsabilidade, né, dessas instituições ali, de pagamento das empresas sobre esses fornecedores de cloud, assim, especificamente. Cara, assim, vamos lá. Toda a escolha que a gente faz para cuidar da nossa infra, né, é uma escolha muito proprietária, muito legítima por parte do negócio. Então, se eu escolher um provedor de cloud ali que não te dá os requisitos mínimos, né, para a sua operação rodar segura, você vai estar assumindo um risco para si, né, para os seus clientes e para o sistema financeiro. Então, toda e qualquer escolha de um fornecedor, ela não só restrita a cloud, qualquer escolha tecnológica, ela tem esse risco intrínseco. É claro que, eventualmente, você pode escolher um cloud provider aí que vai terceirizar a sua infra muito mais barato do que um outro que, enfim, tem controles mais robustos, por assim dizer. Ou você pode optar, né, e não adquirir ali os pacotes de IAM que vão garantir que regras de acesso por contexto sejam garantidas e evitem que alguém entre na sua infra sem autorização de uma maneira tão fácil. Então, são opções, né? Infelizmente, alguns cloud providers, ou grandes big techs, eles não te propiciam, né, o básico de SEC sem que você adquira pacotes bem caros, né? Até citando o nome, não tem como citar a Microsoft. A Microsoft, cara, se você for ver ali os tiers do Entra ali, para você ter um acesso por contexto bem configuradinho, ó, chuchu beleza, você tem que abrir a carteira. O seu pacotão básico ali você não consegue, sacou? Então, seu colaborador, você chega e fala assim, olha, minha IAM tá legal aqui, meu offboarding aqui, ele tá em 3 horas de offboarding aqui, tudo, a política de senha tá, uau, maravilhoso. Automatizado, né? Nossa, automatizado aqui, tô gabaritando aqui todas as melhores práticas. Meu MFA aqui, ele é com laser, que o bagulho é louco, assim. Aí chega o seu amigo ali, colaborador, que cuida da infra,
enfim, ele executa ali uma... Não, vamos lá. Ele cai numa engenharia social daquelas básicas que usa man in the middle e o cara captura o cookie de sessão dele. Ele não tem um acesso por contexto configurado no Workspace Office 365 dele, porque, enfim, acharam melhor não pagar por isso ou não implementar isso agora. Não era prioridade. Resultado, né? O cara que incorporou a sessão ali, ele está vindo do IP da China... Ou não, pode ser do Brasil, mas vamos ser bem, né, bem drástico aqui na análise. Ele veio do IP da China, de um device que eu não conheço, ele está acessando meu SharePoint, está baixando aqui um monte de documentação, inclusive, como ele está dentro do ambiente do single sign-on, esse cara está acessando meu cofre de senhas, e dentro desse cofre de senhas tem um monte de chamada de API. Dentro desse cofre de senhas tem acesso à infraestrutura que faz chamadas para o meu Pix, ali para o meu SPI. Esse cara está levando 300 milhões para casa. Essa história é triste? É triste, ela é real. Ela aconteceu num caso que não foi tão famoso quanto o outro ali. Então, essas coisas acontecem, né? E as empresas, cara, elas vão ter que... Elas estão tomando esse tipo de decisão, né? Tanto na contratação de um cloud provider ou... no tipo de pacote que você vai contratar dos provedores de workspace, elas tomam essas decisões sem ter noção do real risco cibernético. Elas não têm noção do que elas estão fazendo. Elas estão olhando para preço, custo, e elas não conhecem o risco intrínseco a essas decisões. Então, cabe a nós, profissionais de cyber, colocar isso numa planilhar, velho, fazer um scorezinho, ajudar o cara, ó, de 0 a 10, ó, isso aqui, ó, se você optar por isso, você vai ter um saving de tantos $1.000 por ano. Mas a probabilidade de acontecer um incidente desse tipo é 5 vezes maior, e isso aqui pode refletir no impacto financeiro intrínseco ao seu ramo de atuação. Infelizmente, você, quando foi empreender, você decidiu ser uma instituição de pagamento, uma instituição financeira. Você decidiu não vender pudim. Então, o risco intrínseco da sua atividade é maior. Né? Você não vai perder o pudim estragado na geladeira, você vai perder 300 milhões de reais. É disso que a gente tem que falar. Essa tradução que a gente tem que fazer, e cada decisão que a gente toma, a gente está assumindo risco para a organização, para nós mesmos. É esse recado que o Banco Central está dando agora. E os desafios para instituições menores, IPs, etc., que não tem grandes verbas igual os bancos? Vamos lá. Então, é a mesma proporção, é uma regrinha de 3. Apetite a risco. Quando eu estou startupando, cara, na boa. Às vezes eu sou o founder, eu estou desenvolvendo... Enquanto eu estou no telefone com você prospectando, eu estou desenvolvendo com a mão direita no ChatGPT. Estou lá desenvolvendo software. E, cara, assim, de verdade, é lógico que hoje em dia, em 2026, aí, a gente já tem alguns sinais de fumaça que nos dizem que minimamente a gente tem que ter alguma boa prática de desenvolvimento para o negócio não nascer tão zoado assim. Então, legal, aqui eu estou empreendendo, estou startupando, seja uma IP, seja uma startup, um SaaS clássico aí, minha preocupação não é essa principal. Eu quero break-var, eu quero fazer meu negócio virar primeiro. A instituição de pagamento, ele vai ter um apetite ao risco maior, é isso que eu quero dizer. Agora, o apetite ao risco maior não é apetite ao risco infinito. Né? Ele vai ter que definir o risco que ele está a fim de correr para viabilizar o negócio dele. Não tem problema ele assumir risco, contanto que isso esteja muito bem claro ali nas diretrizes internas e que ele consiga, uma vez auditado, comprovar. Não, tomei essa decisão por isso, meu roadmap é esse, e estou no meu roadmap, estou no meu caminho rumo à glória cibernética aqui, né? Mas agora isso é bem diferente de chegar na IP pequena e falar, não tenho nada, não tenho plano, não faço nada de cyber aqui. Desenvolvi de olho fechado a minha aplicação, já tenho 580 clientes, tenho uma carteira de alguns milhões e depois eu vejo. Aí não vai dar bom, aí vai dar ruim, mesmo para as pequenas. Então, algo tem que ser feito aderente proporcionalmente ao momento da IP, isso o Banco Central vai entender. O que não dá é ignorar. Aí já não vai haver mais conformidade com as normativas do Banco Central. Cada vez mais o TPRM, né? Os assessments, do diligence, do care, vai agora mais do que nunca, né? Agora eu acho que vai ser muito mais importante. Desenvolvimento seguro também, né? De software. E eu acho que a arquitetura também, né? Porque a gente está acostumado a ver muito Shadow IT, Shadow AI... Que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Vários Shadow aí e não vai... Eu acho que a gente não vai ter mais espaço para isso acontecer.
Total, cara. E às vezes nem quando é Shadow, né? O negócio... Você falou de Shadow AI, eu lembro de um caos aqui, cara. Já aconteceu em 3 clientes diferentes. Cliente grande, cara. A galera implementa o Copilot interno no Workspace ali e tem os Purview da vida da Microsoft, né? E ele vai ingerindo aquilo ali. Quando você paga o Copilot, aquele que você pode, de fato, utilizar os dados da corporativos para gerar inteligência, né? Para gerar contexto, para LLM, ele pega aquilo ali igual uma draga, né? Vai no seu SharePoint ali, uau, né? Aí rolou, por exemplo, áreas terem acesso a dados de outras áreas que eram confidenciais internos, que estavam com share zoado ali, cara, na boa, ele só ingeriu e internamente ele propagou salários, dados financeiros, estratégicos, que eram segredo ainda. Isso estava ali a um prompt de distância. A galera começou a fazer isso, começou a levar em reuniões com executivos. Não, porque o número é esse. Como você sabe esse número? Como você sabe, né? Perguntei pro Copilot. Isso rolou. Opa, rolou. É isso. Caramba, aí a galera, bacana essa história, hein? Rolou em 3 clientes diferentes. Curtíssimo a mesma história. E, cara, assim... Eu acho que, assim, né? Até os fabricantes, a Microsoft, a AWS, tiveram problema, a Samsung, caras grandes de tecnologia, quem somos nós de empresas, né? Que são... Pois é. Cara, não, são os donos da tecnologia. Cara, os moleques lá do Lapsus lá roubaram o código quando Bing, em 2022, sei lá. Fizeram isso com Infisteer, com engenharia social, caramba, captura de cookie de sessão. Nem os caras, num tenant específico, tinham acesso por contexto definido. Então é isso que você falou. As Big Techs estão tomando o ataque. Tem um grande brother que trabalhou com a gente lá na Vultz, o Marlon, ele fez uma pesquisa, falhou o nome, mas enfim. Ele fez um trabalho lá junto à Meta, que, cara, ele achou um contexto que um terceiro estava vazando dados de 80 mil colaboradores, divulgou essa pesquisa, etc. Divulgou até lá no nosso blog de pesquisa, no antigo GC Cybermonks, a gente não mudou o nome do GC lá ainda. Divulgou lá essa pesquisa. Então, a Meta sofreu ataque cibernético, a Microsoft, etc. Todos estão sujeitos a isso. Risco residual existe, vai acontecer, e a gente não pode achar que... Enfim, não pode fazer uma caça às bruxas também. A gente tem que entender o risco, mitigar o risco a contento, sabendo que o risco residual vai existir e estando bem juntos ali, né? GRC muito colado com o Red Team, todo mundo integrado juntos nessa missão uníssone, que é viabilizar, tornar o negócio perene, atender o apetite ao risco cibernético do negócio e saber. Eventualmente o negócio não vai poder investir nesse momento em tal tecnologia. O que a gente faz para mitigar esse risco ao máximo? Então, essa construção a várias mãos que a gente tem que fazer. Muito bom. E, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco sobre a Vultz, um pouco da história da empresa e o que vocês fazem hoje. Legal. A Vultz é uma empresa, apesar de, com o nome Vultz, a gente é de 2024, tá? Então, a história remete a alguns aninhos para trás ali, né? Então, em 2008, a antiga GC Security foi fundada, uma empresa com um core bem técnico, muito red teaming, muita... A ferramenta, pioneirismo em algumas ferramentas. Então, o ArcSight veio para o Brasil basicamente representado pela GC lá atrás, né, que foi o primeiro grande CIEM de mercado, assim, vamos dizer. Muito Red Team, gestão de vulnerabilidades. Então, era um perfil mais tech mesmo. Né? A GC continuou um caminho bem bacana até 2019, que foi um evento importante que aconteceu, que foi a parceria com a Falcone Consultoria de Gestão, que, à época, eles tinham uma iniciativa de investimento chamada Falcone Capital. E a GC foi a primeira empresa investida pela Falcone Capital, então houve ali uma tese de cibersegurança junto com um grupo de investidores, né? A Falcone é um grande player aí da consultoria de gestão no Brasil, né? E a partir dessa história, a própria Falcone criou à época seu braço de consultoria de cyber, chamado Falcone Cyber, depois Trust Cybersecurity. A Trust, em 2024, houve uma fusão com a GC e aí sim surgiu a Vultz, né? Então, é uma história que recentemente houve uma grande mudança, né, em 24 com o nome da empresa, só que é uma história que remete lá para 2008 e que, cara, se for puxar mais para trás os founders lá, a galera da FNET da década de 90, a galera raiz mesmo que ajudou a construir cyber aí no Brasil. Né? Muito bom. E o core hoje da Vultz seria qual? Assim? Cara, a Vultz ela tem um portfólio bem eclético, vamos dizer assim, bem diverso na missão de cyber das empresas. Então, a gente transita bem na parte técnica, né? Então, esse serviço que eu mencionei, Red Team, hoje é o pãozinho francês na padaria de manhã da parte técnica nossa, junto com SOC, CIEM, gestão de vulnerabilidades, parte de CTI, a gente tem ferramenta própria também, de monitoramento de vazamentos, etc.
junto com a parte de GRC, que é esse DNA que veio da consultoria de gestão, né? Então, a gente tem hoje equipes especialistas. Se a gente vai fazer um plano diretor de segurança da informação, é uma equipe de consultores mesmo, com esse viés de consultoria de gestão de risco cibernético, que vão ajudar as empresas. Então, a gente sempre entendeu, galera, que cyber, para dar certo, tem que convergir esses dois mundos. Não adianta, igual eu falei, GRC virar as costas para o técnico virar as costas para a gestão de risco junto ao negócio. A gente tem que convergir cada vez mais, integrar essas soluções para que, de fato, a gente, né, consiga realizar nossa missão ali de tradução do risco para o negócio. E a Vultus tem essa missão no DNA. A gente entende que apesar de sermos generalistas, a gente não deixou competência técnica no meio do caminho. Bom, a gente não perdeu o DNA, tanto a parte de consultoria. Os caras da consultoria não abrem o burp, fiquem tranquilos. Os caras do Red Team não vão ali fazer PPT. Então tá bem. Ótimo. Tá bem. Até porque eles iam odiar, né? Se fazer PPT. Imagina, né? O turnover, que é ter os moleques, galera ali. No primeiro projeto, isso é comum em grandes consultorias. Você não tem hora para alocar um profissional técnico, aí você coloca ele em uma atividade, né, que não é core dele, ele fica frustrado e vai embora. Pô, isso é triste, né, cara? Que às vezes a gente vê a galera investindo grana mesmo, em formação. A galera vinha de tech, vinha de outras áreas da tecnologia, até fora da tecnologia, tinha um sonho de trabalhar com cyber, investiu em curso, pagou certificação, pagou tudo. Primeira experiência de emprego, o cara tá lá fazendo um trampo administrativo chato de... enfim, interação com o departamento de compras para comprar ferramentas, sacou? O cara gasta 80% do tempo dele com isso. São várias histórias tristes que eu já vi no mercado em relação a isso. Por isso que eu acho que cyber tem que ser bem multidisciplinar, né? O cara que é técnico tem que ter uma carreira Y viável para ele. O cara que trabalha na parte administrativa também é super importante, e assim por diante. Né? Você comentou de formação, né? Aqui eu comentei ali falei no começo ali, você... Hoje é professor convidado de Cyber pro Intel, né? Como que foi? Como que é isso hoje? Cara, foi bem legal, uma experiência para mim foi maravilhosa, né? O Vitor lá do Intel, até mandar um abraço para ele. Ele fez o convite para... Machado? Vitor Machado. Eu conheço. Conhece ele? Conheço. Cara. Um abraço aí pro Vitor Machado que tá assistindo. Cara, Vitor Machado, cara que tá fazendo um trabalho incrível na Intel, assim, sabe? Galera, o trabalho da Intel é maravilhoso. É da pós, né? Ou não? Assim, não só na pós, que lá mas... não tem graduação de cyber ainda, né? Graduação de cyber, salvo engano, ainda não. Ainda não tem. É a pós, né? É a pós de cyber e educação executiva. Eu dou aula nas duas frentes. Ah, ali. Bacana. É um trabalho maravilhoso que eles fazem, né? Trazendo essa tendência global ali de projetizar, né, o aprendizado. Então, lá a galera, de fato, os projetos que eles fazem são nível corp, sim, top. A galera sai super capacitada sem ser engessado, né? Não é só teoria, né? Não é só teoria e é uma prática mesmo, né? Um negócio fora desconectar da realidade. E o Vitor me trouxe ali na época muito com essa missão de trazer a realidade da consultoria do dia a dia, de quem vê muito ambiente de cyber diferente, muita história triste, muita história feliz, e trazer essa vivência para a turma. Os alunos, né? É isso aí. Então, ministrei algumas aulas, uma das que foram mais legais ali, quando eu comecei lá com eles, acho que foi em 23, 24, o Vitor, assim, ele tem um biotipo meio parecido com o meu, né? Usa óculos, cabelinho assim, parecido e tal. Aí, eu lembro que era uma aula para a galera da pós de cyber. Essa história foi muito divertida, cara, por isso que eu gosto de contar. Era a Introdução à Engenharia Social, era o nome da aula. Aí, tava começando ali ainda, né, a ter aqueles face swaps, né, de deepfake. Faz um tempo, então. Faz um tempo. Isso daí foi 23, 24, isso daí. Então, a galera não estava muito acostumada, né, com face swap ao vivo, em sala, né? Então, era aula online, eu entrei e fiz o face swap do Vitor. Combinei com o Vitor, vamos dar uma zoada nos caras. E vocês já são parecidos, né? Já. Então, já ajudou. Já, porque face swap é aquilo, é para você fazer... ao vivo ali, não renderizar, que não é o termo correto, mas para você processar o modelo em tempo real, aqueles modelos mais complexos que geram o corpo inteiro, ele é ainda meio lerdinho. Até uma 5090 ele fica meio capenga, né? Agora o face swap ele já roda que é smooth, 60 FPS, né? Delay de 30 milissegundos, é bizarro. Fica muito perfeito. Aí eu fiz o face swap do Vitor, entrei, né? Nem fiz processamento de voz, dá para fazer também, mas nem só imitei. Ele é carioca, o Vitão, né? Falei, fala pessoal, boa tarde, né? Pô, o professor tá atrasado, né? Então ele pediu para vocês abrirem aqui um website que ele colocou com material.
Aí a gente montou lá, pedi ajuda pro Samuca lá do Red Team, né, cara, que puta, já não... Tô enferrujado, né? O Samuca já tem tudo pronto. Ele montou uma landing page lá pra mim já. Você chegou unando os caras? Ao Ney, cara. Você vai ver. Chegou. Ô, louca! Pra falar de engenharia social, claro. Já. O nome da aula era Introdução à Engenharia Social. Foi do cacete, foi muito legal. Aí a gente montou a landing page ali, né? Montamos com a identidade do Intel. Lá eles usam o Google Workspace, né? Já fizemos com o Google Workspace, carinha também, bonitinho, igualzinho e tal. Aí, vocês podem logar, usa a própria credencial da Intel, etc. Cara, 16 pessoas online. Chuta quantas pessoas caíram? As 10? 16. Todas caíram? Todas. Peguei a senha da galera. E o que é louco, né? Tinha um contexto, né? Cara, é a galera de cyber, né? Aquela sensação de segurança. Igual que a gente tá no estúdio, que tá o celular do Aldo, tá em cima da mesa. A gente tá relaxado. Né? Sim, claro. Você pegou, mas você teve o contexto claro. ali. Mas é claro que você usou isso como uma abordagem diferente ali, didática, pra startar o negócio. Isso. E depois a aula foi muito legal, que eu trouxe só a selva pros caras. Né? Já trouxe um monte de case, todos os tipos de fichas de engenharia social que existem, né? Que estavam rolando muito. E foi uma aula bem divertida nesse sentido, né? Que, todo mundo, até eu, vocês, todo mundo tá sujeito a cair numa engenharia social, né? Claro. Você acorda no dia ruim aí, né, cara? Por isso que eu falo que conscientização é super importante, mas não pode ser a única coisa. Porque, cara, você tem 5.000 pessoas na sua superfície de colaboradores, 3 ou 4, 5, 10, 100 vão cair. Dependendo então, até mais. Por isso que eu gosto de acesso por contexto, regrinhas assim. MFA não salva mais nada. A galera rouba a sua sessão, entra para dentro do workspace mesmo, sai com tudo debaixo do braço. Então, segurança em camadas, né? O básico, mas a galera não pode acreditar em bala de prata por isso. Você, por melhor que a gente seja tecnicamente, todo mundo está sujeito a isso. Cara, vocês viram a recente do Notepad++ aí? Sim. Cara, todo mundo tem... Cara, todo mundo quer mais, né? Que usa o Windão aí, curte aí, usa o Notepad++. Bem recente essa. E, cara, eu vou falar pra você, quantas vezes não apareceu o negocinho de atualizar? Eu olhei e falei, puta, eu não vou dar esses auto-updates, não confio nesses caras, não. Open source... Também. Eu falo, depois eu olho com calma. Exato. Sempre do deny ali, minha versão é veinha lá. E quando eu caí, eu falei, nossa, dá aquele arrepio. Ah, meu Deus do céu, cara. Quase. O pessoal do Intel agora tem uma liga de cyber, né? Dos estudantes da graduação, né? Legal. Não sei se você conhecia, né? Uhum. Então, mandar um abraço para eles sim. também. Eu já ouvi falar da iniciativa, legal demais. Eles estão com uma iniciativa da graduação, alunos que não são de cyber, né? Alunos, porque lá não tem graduação de cyber, né? Uhum. Eles montaram uma liga ali para falar de temas de cyber, então eles chamam pessoas de fora, fazem eventos. Então, o pessoal do Intel aí, um grande abraço, pessoal, bem bacana. Abração para todos. De novo, parabenizar o trabalho do Vitor aí, que é disruptivo aí no ensino superior. Fala para aquela câmera ali, ó. Vitão, ó. Aquele abraço, meu amigo. É isso. Muito bom. Rodrigão, eu acho que a gente ficaria aqui teria uns 3, 4 episódios ainda para conversar com o Rodrigão. Eu queria já estender o convite para voltar mais vezes aqui. Vai ser uma honra. Falei, sou vizinho aqui do estúdio. Podemos melhor ainda. Então, ótimo. Vamos marcar com certeza mais vezes para a gente se falar. Bora. E aí, para fechar, né? Por causa do horário, Rodrigão, eu queria só voltar no assunto da resolução. O que você vê que vai ser o impacto prático das empresas não aderirem e não se preocuparem, né? Vamos dizer assim, não implementarem o que precisa ser implementado com relação a essa resolução do BC, do Banco Central? Qual que você acha que vai ser o impacto? Olha, a história nos dá bons sinais, tá? Quando as primeiras normativas do BC rolaram há alguns bons anos atrás, a gente viu o ganho de maturidade foi instantâneo. Porque a galera, assim, vamos falar a verdade, né? A água bate ali, né? Em termos de conformidade Banco Central, a coisa funciona, não tem migué, sacou? Então a galera do Banco Central... Ou é 0 ou 1, né? Ou é 0 ou é 1. A instituição é forte. A instituição é forte, historicamente faz um bom trabalho no termo de exigir essa conformidade, né? Agora, sim, o pedido, entre aspas, que a gente poderia fazer, né, para os profissionais aí de cyber é aproveitar esse gancho e não mirar na conformidade, é mirar na mitigação do risco, usando isso como um incentivo, né? Agora, aquela opção que a gente tinha de ter um apetite ao risco maior, as pequenas IPs e Fs lá, esses caras não têm mais uma opção tão agressiva assim. O mínimo eles vão ter que ter para estar conforme e poder estar plugado no SPI, no Pix, etc. Então, a gente tem que aproveitar esse chavão para mirar em profissionais e soluções sérias, né? Então, se, por exemplo, eu tenho que fazer o tal do teste anual independente,
vamos escolher bem a consultoria. Pô, vamos escolher legal. E não estou falando só da Vultus, tá? Tem algumas muito boas no Brasil, várias muito boas e muitas muito ruins, né? Então, é escolher, cara, com visão bacana, lógico, tem que olhar para custo, é competição, é commodity, vamos dizer assim, mas a gente tem que escolher com responsabilidade também, né? Não basta a gente ter o check de conformidade se a gente não mitigou risco algum com aquilo. Quem que a gente quer enganar, né, cara? No final, é isso. Missão de cyber é propósito. Quem trabalha com cyber e não estiver conectado ao propósito, está se enganando, né? A gente não pode se enganar. A gente tem que estar conectado a isso daí que nos faz levantar às 6 da manhã todos os dias. Muito bom. Rodrigão, eu ia fazer uma segunda pergunta, você já emendou com a resposta da segunda, da última já fez. Achei legal isso. E então, a última pergunta, eu queria que você deixasse um recado para aquela câmera ali. E aí... Não, eu ia complementar, Aldo, que geralmente a gente faz... É tradição nossa, né? A gente um recado aí para o pessoal que está começando também, contando rapidamente um pouco da sua história, como você chegou, né? Como você chegou em cyber, né? Legal. E um recado para o pessoal que tem muito estudante que assiste a gente. Show. Vou contar minha história, então, hein, ó. Como eu cheguei em cyber, tá? Eu tive a sorte, né, de, cara, morar na mesma casa de um dos primeiros profissionais de cyber do Brasil. Foi meu irmão, fundador da GC Security ali, o Thiago Gava. Um abraço pro meu irmão. Né, grande referência técnica para mim, influência. Então, se a minha vida fosse um filme, eu sempre faço a zoeira, né? Como se fosse o hacker do quarto ao lado. Então, eu tinha... É um bom nome, né? É bom. É um bom nome de... É bom. Eu tinha 11 anos de idade, 95, não façam contas. Vai ser o nome do livro da sua biografia. Pô, imagina se der tudo certo, já estamos aí. Vocês assinam ali. A gente vai assinar. Boa, fechou. Como é que fala a abertura do livro? Sim, ali, sim. Tá boa. Aí o Thiago, cara, ele desde muito cedo era transparente ali pra gente. Meu pai trampava com tech, morreu muito cedo, mas deu essa influência pra gente. O Thiago puxou essa veia da segurança, né? E época, eu tô falando de 94, 95, época de BBS, né, cara? Época internet começando e tal. E nos primeiros acessos, só um exemplo, né? Como é que eu entrei tão natural nisso? Eu tinha 11 anos, meu irmão... instalava ali, pegava os esquemas, né, de BBS, etc. A galera trocava nas Fidonet da vida ali, que eram antes do e-mail, né, existiam essas trocas de e-mail desincronizadas aí com as BBS. E a galera trocava muita informação nas zines, né, rolava muitas zines e tal. E RC já estava rolando no comecinho também. E, cara, minhas primeiras missões, assim, ele falava, era moleque, né, olha, Blue Box, eu vou falar do Blue Box, né, aquele esquema dos freakers lá, os primeiros, né. Eram apps, já não era mais o Blue Box do apitinho do Capitão Crunch ali, mas era nem as caixinhas do Steve Jobs ali, mas era um appzinho que tinha para DOS ali, que eu tinha que ligar para centrais telefônicas na Europa e dar o sinalzinho para bypassar as centrais telefônicas e conseguir ligar de graça para um provedor na Suécia que ele trocava conta do provedor lá fora, que a gente podia ficar conectado o dia inteiro de graça, né? Então sempre foi muito natural para mim. Eu era o cobaia, ele ficava ali, uma criancinha, ficava conseguia conectar no provedor sueco para usar a internet de graça. Desde cedo eu vi esses caras nos canais de IRC, da FNet, aquela primeira geração ali da galera U-Ground, né? Eu lembro que tinha a turma lá do Zaninot, lá, o Condor, né? Tinha como é que era lá, o Secure depois. Eu sempre estava ali vendo essa galera, né? Então foi muito natural para mim, né? Eu comecei a virar fuceiro, entendia o que era aquilo, né? Era tudo muito novo, né? Muito jovem. Cara, eu lembro que eu tinha 16 anos, ano 2000, eu tinha um CVE já, velho, no Ultimate Bulletin Board System, lá, sacou? Descobri uma VUNI, foi ver. Eu nem sabia que, meu irmão que submeteu nem era CVE na época, era no Bug Track, né? Aquela lista que rolava de e-mails de VUNIs, assim, né? E depois isso virou CVE, depois de muitos anos eu submeti e virou CVE, só para eu ter o CVEzinho lá e tal, com 16 anos. Então sempre foi muito natural. E, cara, virei desenvolvedor de software, no começo não tinha mercado de cyber, né? E com muitos anos depois consegui, né, com o mercado crescendo, arranjar meu espaço, consegui, depois de muitos anos trampando autônomo, surgiu a oportunidade de vir para a Vultus, né, trabalhar com a turma. Então, é isso. Acho que, para mim, eu dei a sorte de ter sido muito natural, intrínseco à minha história da tecnologia, né, desde muito novo. Mas, cara, é um universo apaixonante. Se você estiver vendo aí, é estudante, e você é conectado ao propósito de cyber, de gostar disso que você faz, ser encantado por isso, entender que você pode contribuir com a sociedade, vai fundo, cara, porque o mercado vai explodir, vai crescer.
A tecnologia está crescendo, a AI está chegando, ninguém está preparado, o mercado precisa de gente boa, apaixonada e que confie em cyber não para ganhar grana e tal, mas para construir uma sociedade melhor, saca, cara? Eu acho que o segredo de cyber é esse. Então vá fundo. Se você gosta de cyber, acredita, estuda pra caramba, aprende a desenvolver software, aprende rede, aprende a fuçar, a aprender, a ter muito conteúdo bacana hoje em dia, muita gente trazendo coisa bacana. O conteúdo é acessível, é fácil, né? Então basta querer, procurar, acreditar que a oportunidade vai chegar. Então não desistir, jamais. Desistir é proibido para quem quer trabalhar com cyber. Acho que é isso. É isso aí. Bacana. Rodrigo, muito Valeu, obrigado. galerinha. Valeu, Obrigado, cara. Rodrigão. Que aula, hein? Muito Prazer, bom. rapaziada. Tá com vocês aí. Prazerzão mesmo. E o Cybercast volta logo. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Falar aqui do nosso parceirão do Cybercast, que é a Inspira Capital. Cara, os caras são um hub de soluções e principalmente marketing full service para empresas de tecnologia. Então aí, né, você que trabalha muito buscando leads de high ticket, né, tem aí teu time comercial, etc. E precisa, né, montar uma estratégia, ter um time especializado para marketing digital, e aí tráfego pago, SEO, várias estratégias de marketing, automatizações, enfim, ajudando o teu time comercial a performar muito mais. Esses são os caras, especialistas para empresas tech. Justamente o diferencial deles é traduzir todo o teu escopo técnico para traduzir isso para uma mensagem de venda e fazer o teu negócio vender mais. A gente super indica esses caras. E a QD7 também, cara, baita parceiro, uma empresa de serviços de cibersegurança. Então, cara, com certeza dentro de casa, sozinho, a gente não faz tudo, né? Então, a gente precisa ter um parceiro de confiança para nos ajudar, seja preventivamente ou em alguma atividade. Então, assim, é muito importante ter uma empresa parceira que conhece muito de infraestrutura. Então, o grande diferencial da QD7, além de fazer parte do grupo WZTech, com mais de 20 anos de atuação nas maiores empresas do Brasil e do mundo, cara, é o background deles de infraestrutura. Então, quando eles unem esse background de infraestrutura com cyber, cara, é uma solução completa que com certeza ajuda, é um diferencial para o teu projeto, um diferencial para a tua segurança. E agora, né, uma novidade não tão recente, mas o portfólio ainda mais completo, né, com Akamai, Nutanix, Palo Alto e Arista. Então, quando a gente pensa nos principais players de mercado, que são líderes, né, inclusive em quadrante mágico do Gartner, somado a essa experiência de grandes profissionais e de tantos anos de atuação, com certeza a QD7 a gente super indica aqui no Cybercast, porque a gente sabe dos projetos, dos bastidores, do quanto os caras têm ajudado de maneira efetiva, né, principalmente médias e grandes empresas.